E assim, elevando o pensamento, subindo às esferas superiores, às esferas celestes, vamos ao encontro de Maria, a mãe de Jesus, que nos dá um abraço materno. E assim, com a figura de Maria iluminada, vamos caminhando ao encontro do Mestre Jesus, que nos dá um abraço fraterno, um abraço de mão, um sorriso. E vemos nesse sorriso luz e esperança. Vemos nesse sorriso energia e possibilidades. Passamos assim então a agradecer Jesus por ter estado entre nós, exemplificando seus ensinamentos, deixando pegadas luminosas, setas direcionais, indicando o caminho e mostrando que apesar da dificuldade, do sofrimento, é possível sim nossa evolução espiritual. Com Jesus o pensamento caminhamos até Deus, nosso Pai, e passamos a agradecer a Deus por esse planeta, que nos recebe com carinho para nossa atual passagem, agradecendo a Deus pelas dificuldades, pelas pedras no caminho, pois elas nos testam e muitas vezes nos obrigam a mudar nosso caminhar. Agradecendo a Deus também pelos momentos bons, pelos momentos de felicidade, pois com certeza são esses momentos que mais temos na vida. Porém, pelas dificuldades, fomos presos nos momentos ruins. Mas, agradecendo a Deus por tudo, vamos iniciando essa noite de hoje. Oração com o Mestre Jesus assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. Mãe Wilson, tem a palavra? Boa noite. Boa noite. O tema hoje é desigualdade das riquezas, né? Nós vamos fazer um pequeno retrospecto aí para a gente chegar até o nosso título aí da palestra. Primeira coisa, no livro A Gênesis, capítulo 18 em diante, o tema é A Chegada dos Tempos. E nesse livro, nessa parte, ele fala muito desse período que nós estamos vivenciando hoje, das desigualdades, das dificuldades, dos problemas que estamos enfrentando, para que isso nos leve, né, ao famoso mundo de transição. Então, nós devemos passar por períodos muito difíceis, muito complicados, né? E se a gente estuda um pouco de história, sabe que a história do mundo é feita assim. Há períodos onde há grandes conflitos, grandes guerras, grandes perdas, para depois haver as mudanças necessárias para um novo período existencial. E é isso que nós estamos vivenciando hoje. Só que até o início do século XX, até os anos 80 mais ou menos, se você nascesse numa determinada classe social, era ali que se ia acabar mesmo, né? Não era isso? Nós tínhamos perspectiva de crescimento, perspectivas de riqueza. Não, era muito pouco, né? Quem tem mais tempo de vida sabe o que eu estou falando, né? A gente vivia num período que, se tiver uma casa, se tiver uma coisa, já estava legal. Isso fazia com que a gente se apegasse muito ao quê? A nossa visão religiosa. Então a gente procurava as igrejas, os templos, os centros, para que a gente tivesse um reconforto espiritual, né, que nos ajudasse a superar essas dificuldades econômicas, financeiras, pessoais, que eram muito comuns. Então a gente se apegava muito a Deus, a gente orava muito, né? A gente olhava a perspectiva religiosa, não só a questão de Deus e tudo, mas também como uma âncora, um porto seguro para as minhas necessidades de convívio, né, de esperança numa coisa melhor, num mundo melhor. Já nos anos 80, 90, começa, né, uma coisa muito comum, que é?
Olha, se você fizer isso, você ficará rico. Se você fizer aquilo, você vai ficar rico. Começou a se facilitar muitas coisas. Pô, isso é legal, né? A gente começa a ter acesso aos montes de coisas. Só que vai criando o que na gente? Um distanciamento de família, de religião, de várias coisas. Por quê? Porque vai fomentando, você vai criando dentro da gente um apego material, né? E a gente começa a acreditar que o que vai dar felicidade para a gente, o que vai dar alegria para a gente é aquilo que eu tenho, não aquilo que eu sou. Já repararam isso? Que ninguém se fala assim, olha, eu sou um cara legal, eu sou um cara bacana, eu sou um cara honesto. Não, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho um emprego que me paga muito bem, não sei o quê, né? A gente entra na internet, a gente quer ver o quê? O cara viajando, o cara, um monte de situação. Nem que para isso eu tenha que mentir. Para que eu crie em você a perspectiva de que, né, igual aqueles comerciaizinhos, olha, com o celular, eu tinha aqui 10 reais, eu investi em tal negócio, agora tem 100 mil, 200 mil, 300 mil, e isso é hipnótico. Você passa a acreditar que isso é possível. E como se a pessoa conseguiu, por que eu não consigo? Aí cria em mim o quê? Frustração, medo. Poxa, todo mundo consegue, menos eu não sirvo para nada, né? Para que está acontecendo? Todo mundo consegue, menos eu. E aí vai desenvolvendo na gente o quê? Uma falta de confiança, uma falta de alegria. Por quê? Porque eu não consigo realizar o que o outro consegue. Aí eu começo a fazer o quê? Eu vou me despersonalizando, vou começando a ver outras coisas para que eu entre nesse mundo onde o importante é ter e não ser. E o que eu vou fazendo? Vou me distanciando de pessoas, porque eu quero procurar um grupo, porque diz assim, não, se você quer ser águia, né? Voe com águias. A gente não é águia, né? Às vezes aí, aí um beija-flor, olha lá. Pardalzinho. Um pardalzinho, olha lá. Aí querem que eu vire águia. E a gente não consegue voar com essas águias, aí a gente começa a se distanciar das pessoas que estão próximas, se isolando das pessoas, porque isso vai fomentando na gente o quê? Essa desigualdade, esse materialismo, esse individualismo, esse egocentrismo, está tudo lá no capítulo 18 da Gênesis, tudo que está acontecendo aqui, em virtude dessas coisas que vão, né, utilizando nisso. Isso tem alguma coisa com o tema? Tem, chegaremos lá. E com isso daí, o que vai acontecendo? Eu começo a acreditar, né, que todo mundo tem a obrigação de me servir. Que todo mundo, né, tem a obrigação de me dizer sim. E quando me dizem sim, eu fico revoltado, eu fico bravo. Que todo mundo tem que concordar comigo. E se não concordar comigo, eu fico bravo. Que todo mundo tem que aceitar o que eu acho certo e o que eu acho errado. Senão eu fico bravo. E isso vai fazer com que a gente vá cada vez mais se distanciando. E o que vai provocar na nossa sociedade? Uma sociedade com pânico, com medo, né? Com depressão, com ansiedade, com um monte de situações que a gente vai procurar o quê? Vai procurar no remédio, vai procurar na internet, vai procurar um monte de coisa. E pior de tudo, como ele falou agora, depois da pandemia, o que é as casas espíritas e outros movimentos? As pessoas começaram a deixar as casas. Né? É uma consequência natural. Eu vou procurar na internet, que na internet tem fulano, tem ciclano, tem beltrano. Eu fico em casa resolvendo meu problema. Aí eu me distancio das pessoas. Aí vai me dando o quê? A solidão. Porque por pior que seja a situação, por que tenha, você sair da sua casa para você vir para um templo religioso, qualquer outro grupo, faz com que você tenha contato com gente. Converse. Né? Só falando um abraço, a gente resolve tudo. Com certeza. Psicologicamente, até de saúde. É muito bom. Então, o abraço produz no corpo da gente a endorfina, vários outros enzimas que provocam na gente qualidade de vida, bem-estar. Fortalece a gente. Fortalece, só que a gente está fazendo o quê? Cada vez mais se distanciando. E isso tudo a gente esquece o quê? Que quando eu vou reencarnar, eu vou lá planejar meu projeto reencarnatório, uma das coisas que a gente decide ali, serei pobre ou serei rico? Né? Vou ter dinheiro ou não vou ter? Porque essa questão da riqueza, entre aspas, né, ela é decidida no que eu preciso para me desenvolver.
O que eu deixei de fazer, o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender, porque tanta falta de dinheiro, vamos dizer assim, e muito dinheiro, ele provoca na gente o quê? Necessidades de aprendizado. Se eu tenho pouco dinheiro, tenho poucas condições financeiras, eu vou ter que me aplicar onde? Mais estudo, né? Mais trabalho, mais convívio social, mais outras relações, para que eu possa me manter. Vai provocar em mim o que também? Uma resistência maior às adversidades, aos problemas, às dificuldades. Eu aprendo a me virar com o pouco que eu tenho. Mas não quer dizer que ser pobre também vai dizer que eu sou santinho. O que tem de pobre, egoísta, metido, arrogante é um negócio, né? Isso não tem nada a ver com dinheiro físico. Orgulhoso. Isso já está da natureza dele. E muitas vezes a falta de dinheiro é para quê? Olha, você está vendo isso aqui? Né? Não é assim. Então volta lá e aprende. Já a questão financeira da riqueza, quais os problemas que ela me traz? Isolamento. Muitas vezes eu fico pensando, será que a pessoa que está convivendo comigo está comigo por mim ou pelo meu dinheiro? Será que o meu filho, meu esposo, meu marido, será que não vai me assaltar, não vai me roubar? Então vai gerar também o quê? Conflitos. Aonde eu aplico o meu dinheiro? Que benefício que ele vai trazer? Vou estar conversando agora há pouco de volta. Muitas vezes eu faço alguma coisa querendo te ajudar, mas você fala, pô, mas você me deu 100, mas para ele você deu 150. Né? Eu não quero saber do 100 que você me deu, eu quero saber que você deu 150 para ele. Eu já criei uma inimizade aí. Né? E outra coisa, se todo mundo tivesse a mesma condição financeira, quem ia trabalhar para quem? Quem ia fazer o que para quem? Nesse mundo maluco que nós vivemos. Então essa desigualdade que a gente fala, na verdade é necessária, porque até o cara muito rico ele precisa trabalhar, porque ele precisa vender o produto dele, precisa vender a mercadoria dele, ele é funcionário de alguém. Só que não é um funcionário mais remunerado? É. Mas ele também depende de alguém. Se deixar ele comprar o produto dele e consumir, ele vai, né? Vai fraquejar. Agora, vamos pensar o seguinte, né? Nós sempre vivemos em períodos de guerra, de conflito, de várias situações. Nos últimos anos, o que mais a gente ouvia? Morte de um, violência, morte de um, violência, morte de um, violência, tudo isso. Aí, de repente, vem a pandemia. Aí todo mundo fala, o mundo vai mudar agora, né? Nós vamos nos tornar pessoas mais humanas, nós vamos entender melhor o ser humano, vamos compreender melhor as coisas, o mundo vai ser outro depois da pandemia. Agressão dentro de casa aumenta, suicídio aumenta, depressão aumenta, isolamento aumenta, egoísmo aumenta, e mais essas campanhas maravilhosas, milagrosas, de que você vai ficar rico em 7 dias, 14 dias fazendo isso. E hoje a gente retorna nesse período pandêmico tão ruins quanto éramos antes, infelizmente. Né? Distanciamos das casas espíritas, distanciamos dos nossos propósitos. Por que a gente fez esse período? Nos aprofundamos no álcool, nos aprofundamos nas drogas, nos aprofundamos em tantas coisas e nos isolamos e nos afastamos de uma coisa que não é uma coisa assim do passado. Família, quando a gente fala assim, não é família pai é filho, mãe, filho, não. Família são seres humanos que convivem no mesmo planeta. Vivendo. Teoricamente, até a gente encontrar um outro local habitado, o único planeta, vamos dizer assim, habitado desse planeta é o nosso aqui. Já somos isolados por natureza. E se com a gente aqui a gente já não consegue conviver, o mínimo, imagina fora. Então você imagina, na espiritualidade, a quantidade de gente que desencarnou por causa de pandemia, por causa de acidente, por causa de suicídio, um monte de coisa. A loucura que deve estar sendo para os amigos da espiritualidade manter a harmonia. E a gente também, né? Principalmente quem é médico sabe o que eu estou falando, que é terrível você andar, né, ouvindo, sentindo coisas, né, o dia inteiro. Não é fácil, não. Né? Então a gente vive num mundo hoje espiritual extremamente, né, uma vibração extremamente baixa e desigual, muito difícil. Se você ler o livro Memória do Suicida da Ivone Pereira, tem um trecho lá que ela fala quando o trabalho que a espiritualidade tem para manter os suicídios afastados, porque a energia deles é tão forte, a negativa é tão forte, que influencia quem está próximo. Você começa a sentir vontade de morrer. Então já tem um trabalho. Agora imagina a quantidade de gente que desencarnou nesse
apegado a esse egoísmo, a esse materialismo, que não consegue ver o lado espiritual e que está rodando aí desesperado procurando a fortuna dele. Porque não consegue enxergar a parte espiritual. Por quê? Porque ele estava tão preso, tão aprofundado nesse mundo de material, de posse, de ter, que esqueceu de ser, que desencarnou e fica como? Não aceita. Então você imagina a loucura, você imagina o trabalho que os nossos amigos espirituais estão tendo para fazer isso. Nós aqui encarnados, já está difícil manter as casas espíritas, né? Temos problemas assim que a gente não tinha antes, situações que a gente não imaginava viver, que hoje a gente está vivendo. Isso é ruim? Não. Porque para que a gente viva no mundo de transição, a gente tem que aprender a superar todas essas adversidades que esse mundo de prova e expiação nos traz. Na hora que eu aprender isso, eu tenho condição de ascender a um mundo melhor. Mas enquanto não, é aqui que temos que ficar. Né? Vamos lembrar um pouquinho lá o André Luiz, né? Quando ele está nas câmaras lá de recuperação, e que ele se envolve espiritualmente com as pessoas e acaba não ajudando. Né? O que o pessoal fala para ele? Você tem que aprender a ajudar sem se deixar envolver pela energia do outro. É a mesma coisa, gente. A gente tem que aprender a combater essas energias. Como a gente combate? É fazer a mesma coisa? É agir do mesmo jeito? Não. É agir de uma maneira diferente, despertando o que na gente? A luz interior, né? O amor. Nesse momento, essa desigualdade de riqueza e tudo passa a não ter mais sentido. Por quê? Porque eu não me importo com o seu carro, eu não me importo com o seu dinheiro, eu não me importo com a sua beleza, eu não me importo com o que você é. Não. Sabe por quê? Porque eu vejo você como igual. Eu vejo que isso que você tem aqui é necessário para o teu processo evolutivo, o que eu tenho é importante para o meu. Então eu já não olho mais como se fosse vítima. Deus não me ama, Deus não gosta de mim, deu tudo para ele e não deu nada para mim. Eu não vejo mais assim. Eu compreendo que tudo que acontece tem o quê? Tem o seu objetivo, tem o seu porquê, e eu começo a ter uma nova forma de vibrar, de olhar. Esses espíritos que estão tão pesados, tão difíceis, na hora que ele percebe que eu não estou mais na mesma sintonia, nem se aproximam, porque não tem como. Mas eu consigo ter o quê? Condições de ajudá-los através do quê? Dos meus exemplos, da minha atitude, da minha postura, do meu comportamento, né? De como eu ajo, de como eu me comporto. Isso tudo vai acabar, né? Vamos dizer assim, nesse mundo de regeneração? Não. Só que a intensidade será muito menor. Até a gente chegar a um mundo mais elevado, esfera mais elevada, né? Vai um bom tempo. Mas para esse mundo de regeneração que a gente tanto almeja, eu tenho que primeiro entender o quê? Né? Não é querer ser pobre a vida inteira, achar que a pobreza também é salvação. Todo mundo que é pobre, miserável, vai chegar no reino dos céus. Não vai. Porque, nossa, se for contar aí, vai ficar feio. Né? Mas é aquilo que eu faço, com aquilo que eu tenho, com aquilo que Deus me deu, né? Me emprestou. Então, se Ele me deu a falta de dinheiro, as dificuldades, é claro que é ruim, né? Conta para pagar, dificuldade, problema de saúde, pagamento, um monte de coisa. Mas quando eu tenho essa noção de que isso faz parte, é o remédio para que eu fique melhor na próxima encarnação, no próximo período, quando eu tomo esse remédio amargo com mais boa vontade. Como o Edivaldo estava conversando algumas coisas, eu falei bem isso, né? Jesus, ele é o maior símbolo do nosso planeta de bondade. O que vocês acham? É? Fala para um muçulmano isso. Fala para um budista. Né? Eles estão errados? Não. Porque Deus, né, na sua grandiosidade, Ele permitiu que cada um tivesse uma forma de ver o mundo. Nós, cristãos, temos no Cristo essa visão maior. Para o budista, Buda. Para Hare Krishna, Krishna. Para o muçulmano, Maomé, Alá. E na hora que a gente perceber que cada um pode olhar o mundo com seus olhos, do seu jeito, porque Deus assim o permitiu, e a gente pare de achar que Deus faz as coisas do jeito que eu quero, é aquele garoto mimado. Não, pai, você tem que fazer do meu jeito. Não é isso. Ele não está nem querendo saber disso. Então, na hora que eu entender, eu enxergo assim, eu sinto assim,
Para mim isso é legal e bacana. Legal e bacana. E para você não é? Não tem problema. Eu começo a te respeitar, não pelo aquilo que eu quero que você seja, mas por quem você é. Não importa quem você é quem você é, como eu sou quem eu sou. Você enxerga o mundo do jeito que você enxerga, do jeito que eu enxergo o mundo do jeito que eu sou. E aí essas desigualdades começam a mudar, porque tem muito cara muito rico que chega em casa, não tem filho, não tem família, não tem amor, não tem nada, sabe? É um sofrimento danado. Por acaso já reparou que rico também se suicida? Rico também tem problema com álcool? Exato, né? Porque a pressão é maior. E vice-versa. Dentro de uma favela, dentro de uma comunidade, muitas vezes tem muito mais alegria do que no condomínio. Por quê? Porque tem mais convívio, tem mais solidariedade. Então a gente precisa parar de achar, né, que o outro tem mais do que eu, que o outro é mais bem sucedido que eu. Não, cada um está no seu quadrado, cada um está fazendo a sua parte. Na hora que eu começo a olhar o mundo de uma outra maneira, entender o mundo de uma outra maneira, essas desigualdades, principalmente financeiras, começam a deixar de existir. Você não quer alguém do seu lado só porque ele é rico. Lindo, maravilhoso. Não, você quer alguém do teu lado que você sinta nessa pessoa o quê? Amor, afeto, carinho, compreensão, proteção, um monte de coisa. Que não é dinheiro que compra. Eu falo sempre uma coisa. Se dá para comprar com dinheiro, é barato. Se dá para comprar, é barato. Agora tem coisa que não dá para comprar com dinheiro. Dignidade, honra, afeto, amor ao próximo, amizade, carinho, respeito. Isso a gente não compra com dinheiro, gente. Aliás, nem compra de jeito nenhum. Isso você conquista através do quê? Do seu trabalho diário de se tornar uma pessoa melhor. É assim que a gente conquista isso. Não adianta você oferecer para uma pessoa que tem a má índole bilhões e milhões que ele vai se tornar uma boa pessoa boa. Não vai. Vai tirar todo o dinheiro dele, ele vai ficar uma pessoa boa? Não vai. Isso é um processo de transformação, de compreensão. E é isso que a gente faz ali naquela hora que a gente chega para planejar a nossa reencarnação. O que eu tenho que fazer para me tornar um ser humano melhor, um espírito melhor? Ó, você tem que passar por isso, fazer assim, assim, assado. Tá certo? Vai fazer? Vai cumprir? Vou. Só que a gente vê no mundo aqui, aonde a ilusão, gente, tudo é ilusão. Até essa casa é ilusão. Se você falar para uma pessoa que não enxerga, não consegue ver, né, você pode explicar mil e uma coisa, para ele vai ser sempre algo escuro. Ou com pouca luz. Por quê? Porque ele não tem essa parte. Se você tem um coração cheio de maldade, de rancor, e você falar que vai sempre olhar, olha, ali tem uma mancha, ali tem um negócio aqui, olha essas cadeiras, e você vai ver aquilo que é ruim. Agora, quando a pessoa tem um coração bom, uma atitude boa, ele não liga nem se a caneca é de alumínio, de ferro, tomou na mão a água, não está nem aí. Entendeu? Que o que vai fazer algo bom é aquilo que ele sente, aquilo que ele vivencia. Esse capítulo aqui, o capítulo 16, ele fala muito disso, né? Do porquê do dinheiro, qual é a parte, qual o benefício, tudo isso, mas principalmente para a gente ter noção que essa materialidade das coisas, que essa superficialidade das coisas não nos ajuda a melhorar, muito pelo contrário, nos afasta cada vez mais da gente mesmo. Porque eu começo a cobrar de mim coisas que eu não posso me dar. Coisas que eu não vim aqui para fazer. Porque aquilo que você não está no seu processo encarnatório, você não consegue fazer aqui, gente. Se não está ali na tua programação de reencarnação... Eu não consigo tocar nenhum instrumento musical, porque não deve estar, viu? Não tá. Você veio aqui para uma coisa. Descubra qual é o teu objetivo de vida. Se você descobrir qual que é o teu objetivo de vida, você vai ser feliz ganhando muito ou ganhando pouco. Eu vou pegar 2 exemplos hoje que eu vi. Um eu estava vendo na entrevista do Derico, aquele que trabalhou no Jô Soares, né? Ele contando que quando ele foi no Jô Soares, tinha 22 anos de idade, tinha acabado de casar, a esposa dele estava no hospital, ele trabalhava assim, a base de cachê, R$100, R$200, tudo, e alguém falou para ele, olha, vai ter lá no Sumaré vai ter uma audição do programa do Jô, vai lá, né, de repente, né? Ele falou, chegou lá, o pessoal já mediu a roupa dele, pensou que era um teste, não, você vai gravar porque
tem que ir para o ar. Gravou 3 programas e ficou 28 anos pro Jô. A vida dele mudou de uma hora para outra. Mudou de uma hora para outra. Mas por quê? Porque ele não deixou de fazer a parte dele. Ele fez a parte dele. A mulher estava lá no hospital, ele foi atrás de dinheiro para poder pagar o hospital, manter o filho, tudo isso, com 22 anos de idade. Né? Responsabilidade. E isso abriu as portas dele. Uma outra que talvez vocês não saibam, mas o rapaz que faz o Super-Homem, o Henry Cavill, ele foi o cara mais azarado antes de ser o Super-Homem. Tudo teste que ele fazia, ele era reprovado ou não dava certo. Ele perdeu um monte de papéis. Né? O irmão dele era major do exército britânico, ele queria ser militar, não conseguiu, aí foi jogar rugby, também não conseguiu, aí ele foi fazer uma ponta lá, que tinha o Russell Crowe, aí falou, eu queria ser ator, e não sei, conversou, e começou a batalhar, mas só tomava na cabeça. Tanto é que o primeiro Super-Homem dele não era aquele cara forte, né? Mas alguém olhou para ele, só que o que ele fazia antes, ele estudava, ele é meio nerd, ele fala 4, 5 idiomas fluentemente, lia quadrinhos, conhecia profundamente a história do Super-Homem. Então, quando ele foi, ele tinha o Super-Homem na cabeça. E aquilo abriu a porta para ele, mas não desistiu dos fracassos. Isso que é o nosso problema. No primeiro fracasso, eu sento e choro. No primeiro não, ninguém me ama, ninguém me quer. Vou embora daqui. E aí a vida não acontece, porque às vezes aquilo que é para você não está na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª porta. Deve estar na 11ª, na 12ª, mas está lá. O problema é que a gente para antes da porta certa. Porque a gente para de acreditar. Né? E o problema do materialismo é bem isso. Ele cria coisas para você não andar 2 passos. Para você não se esforçar. Tem que ser rápido. Né? Gente, site de jogo que te oferece dinheiro sem você jogar, que não vai tirar teu dinheiro, que você vai ganhar. E as pessoas acreditam por quê? Porque elas querem facilidades. A casa espírita não oferece facilidade. Se tem uma coisa que a casa espírita não oferece é facilidade. Você nunca vai ouvir numa casa espírita falar, ó, vem aqui, faça 4 passos aqui, né, 4, e resolver o teu problema, né, faça o P1, P2, P3, nunca mais você vai precisar voltar aqui. Não. Você vai fazer passo, vai passar por entrevista, vai fazer curso, vai assistir palestra, vai fazer isso, vai fazer reforma íntima. E aí? Não, 10 anos de tal coisa, 15 anos do outro, 20 anos do outro. Mas quando vai acontecer isso? Tem um monte de reencarnação para resolver isso aí. Mas você não vai ouvir em casa espírita. Se você falar com um médium que esteja com psicofonia, eu quero falar com um espírito desencarnado. Gente, o espírito desencarnado sabe tanto quanto eu, quanto você. Principalmente depende do médium. Se o médium for um médium, né, com a sua moral um pouco complicada, pior ainda. Né? E o espírito realmente evoluído, o entendimento, não vai tirar você do teu caminho evolutivo. Por isso que as mensagens vêm assim, continua fazendo, se esforça, estuda, faça isso, porque a gente não promete coisas que a gente não acredita que vai acontecer. Então as adversidades, as desigualdades acontecem para que a gente se fortaleça, a gente cresça e que a gente se torne pessoas realmente, espíritos realmente merecedores de um mundo de regeneração, um mundo cada vez melhor e que a gente possa crescer e evoluir cada vez mais para a gente chegar naquilo que a gente acredita. No nosso caso, como cristãos, em Jesus, em Deus. Se fosse muçulmano, em Alá e outro nome, mas não importa, é respeitar cada um o seu processo evolutivo. Né? Para passar aí agora, acho que é o Mensageiros 2, né? Mas não sei se no Mensageiros ou no Missionários da Luz, o terceiro, que ele vai no local onde tem, na espiritualidade, padres, monges, vários segmentos assim, e ele conversa com o pessoal. O pessoal aqui não é espírita? Não. Você conserva as mesmas crenças aqui. Então não é porque você morreu vai virar espírita não, filho. Se você não é espírita, não vai esperando. Você vai ficar junto com aqueles que você acredita, que você convive. E na espiritualidade ninguém vai te obrigar a acreditar em Kardec. Então vamos começar a olhar a vida, né, de uma maneira mais simples, mais próxima, menos material. Tá bom? Pode tirar? Então vamos aí elevar os nossos pensamentos à espiritualidade, aos nossos mentores, que estiveram aqui reunidos conosco hoje, essa noite, né, estão, a todos os amigos espirituais que estão trabalhando para nos ajudar, nos trabalhos dessa casa, nos trabalhos de desobsessão, de fortalecimento, de harmonização espiritual, que nos abrigaram, que nos acolheram tão amorosamente. Agradecer profundamente
o amparo e o amor que nos concede. Agradecer aos nossos amigos espirituais que muitas vezes, através do processo obsessivo, mostram onde estão nossas falhas, os nossos equívocos e erros, e que a gente possa enxergar, assim, qual é o melhor caminho a seguir e que a gente possa juntos crescer, tanto um quanto o outro. Agradecer a casa que nos recebeu, agradecer a toda a equipe ritualística que está aqui presente, toda a equipe espiritual que está aqui presente, a todos aqueles que de alguma forma nos auxiliam. E que aqueles que não puderam vir hoje, que recebam nossas vibrações de amor, de carinho, de saúde e de crescimento espiritual. Que a gente possa, na figura de Jesus, na figura tão amada desse ser que foi nos dado de presente, através do Pai Maior, ser o nosso farol, o nosso guia e o nosso ponto de exemplo e de crescimento. Que a gente possa um dia ser merecedor de estar próximo da sua luz. Que assim seja. Ainda com os olhos fechados, convidamos o nosso anjo guardião para se aproximar perto da gente. Os espíritos do passe do P1 se aproximam daqueles que necessitam desse passe ou estão nesse momento nele. Aqueles que estão nesse passe, imaginem-se cobertos com uma luz esverdeada, reequilibrando o corpo material e lhe trazendo o sustento necessário físico. Graças a Deus. Os irmãos do passe do P2 se aproximam daqueles que estão nesse passe. Eles se aproximam e lhe irradiam uma luz dourada que equilibra o seu corpo físico, o seu corpo espiritual e a sua mente, auxiliando assim o seu psicológico. Imagine essa luz preenchendo todo o teu ser. Graças a Deus. Agora se aproximam daqueles que estão no passe do CH, os auxiliares invisíveis, cheios de luz rosada. Uma luz calorosa, quente, repleta de amor. Imaginem essa luz irradiando e crescendo em seu peito. Esse amor expande perdão a si mesmo e perdão aos irmãos. Imaginem esse passe crescendo em seu peito. Graças a Deus, repletos com a luz e com a energia que recebemos, nos preparamos para mais uma semana e uma caminhada abençoada em nome de nosso irmão Jesus. Graças a Deus, e vamos todos para os nossos lares, repletos de esperança e de boa nova. Muito obrigado.